Bem-vindo, amigos, aqui é o Diogo e esse é o canal Mundo da Velocidade. Hoje falaremos sobre o Grande Prêmio de Mônaco de 1950 do Circuito de Monte Carlo. O Circuito de Monte Carlo, palco do Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1, é um dos traçados mais famosos e desafiadores do automobilismo mundial. Inaugurado em 1929, ele é formado pelas ruas estreitas do Principado e permanece praticamente inalterado em seu traçado principal até hoje. Com pouco mais de 3,3 km de extensão e cerca de 78 voltas em cada corrida, o circuito é marcado por curvas fechadas, mudanças de altitude e áreas de escape mínimas, o que obriga os pilotos a guiarem com absoluta precisão. Entre seus pontos mais icônicos estão Sandevo, a primeira curva, palco frequente de acidentes. Cassino Square, a parte mais glamourosa do traçado. Mirabeau e Fairmont Hairpin, a curva mais lenta da Fórmula 1, onde os carros praticamente fazem a manobra em primeira marcha. Túnel de Monte Carlo, um dos trechos mais rápidos e emblemáticos, com um forte contraste de luz. Piscine, uma sequência de chicanes rápidas, onde qualquer erro significa colisão imediata com os muros. Devido à sua configuração, ultrapassagens são raríssimas, o que torna a classificação no sábado tão importante quanto a corrida de domingo. Em Mônaco, largar na frente quase sempre significa estar em posição de vitória. Apesar das dificuldades, o GP de Mônaco se mantém no calendário por seu charme único, o cenário do porto cheio de iates, o público seleto e o peso histórico da corrida fazem dela a joia da coroa da Fórmula 1. Quando pensamos na Fórmula 1, poucos circuitos vêm à mente com tanta força quanto Mônaco. Mais do que uma corrida, o GP de Mônaco é um espetáculo, tradição, glamour e desafio em um dos traçados mais icônicos do automobilismo mundial. O Grande Prêmio de Mônaco é um dos eventos mais icônicos da Fórmula 1. Um circuito estreito, sinuoso e incrivelmente desafiador, que passa pelas ruas do Principado de Monte Carlo e se tornou símbolo de glamour, tradição e perigo. Mas você sabia que a primeira vez que Mônaco fez parte oficialmente do calendário da Fórmula 1 foi ainda em 1950, no ano inaugural do Campeonato Mundial? Origem do circuito. A história do circuito remonta a 1929, quando Anthony Noggs, membro do Automóvel Clube de Mônaco, organizou a primeira corrida de Grand Prix nas ruas do Principado. A ideia era ousada, transformar as estreitas ruas de Monte Carlo em um palco para carros de corrida. O sucesso foi imediato, e Mônaco logo se consolidou como uma das corridas mais prestigiosas da era pré-Fórmula 1. A Fórmula 1 chega a Mônaco, 1950. No dia 21 de maio de 1950, aconteceu o segundo grande prêmio da história do Mundial de Fórmula 1, o GP de Mônaco. O cenário era deslumbrante, mas o desafio para os pilotos era imenso. O circuito tinha pouco mais de 3 km, passando por curvas fechadas como a famosa Loos, hoje Fairmont, e pela lendária Sandevo. Naquele ano, Juan Manuel Fangio brilhou, escapando de um acidente logo na primeira volta e conquistando uma vitória histórica. Foi o início de uma tradição que atravessaria décadas. A corrida. No dia 21 de maio, 19 carros alinharam no estreito traçado do Principado. Assim que a bandeira caiu, o caos tomou conta. Nino Farina, campeão daquele ano, perdeu o controle e causou um enorme acidente na curva do Tabac. Metade do grid foi eliminada logo na primeira volta. Entre os sobreviventes estava Juan Manuel Fangio. Largando da pole com sua Alfa Romeo, o argentino escapou do acidente e disparou na frente. Durante toda a corrida, manteve um ritmo imbatível, abrindo vantagem volta após volta. A Ferrari de Alberto Ascari ainda tentou se aproximar, mas não conseguiu igualar o ritmo da Alfa Romeo. Já Luiz Chiron, piloto monegasco e ídolo local, cruzou a linha de chegada em terceiro lugar, arrancando aplausos da torcida. Após 100 voltas e mais de 3 horas de corrida extenuante, Fangio recebeu a bandeirada. Foi a primeira vitória da carreira do argentino no Mundial de Fórmula 1, início de uma trajetória que o levaria a 5 títulos mundiais. O Grande Prêmio de Mônaco de 1950 entrou para a história como uma corrida caótica, mas também como o início da relação mágica entre a Fórmula 1 e as ruas do Principado. Desde então, vencer em Monte Carlo passou a ser sinônimo de glória eterna no automobilismo. Os momentos icônicos.
Com o passar dos anos, Mônaco foi palco de momentos inesquecíveis. Em 1961, Stirling Moss venceu com uma Lotus inferior, segurando rivais muito mais rápidos. Em 1984, um jovem Ayrton Senna, sob chuva intensa, encantou o mundo ao quase vencer em sua estreia no circuito. Em 1992, Senna brilhou novamente, defendendo sua liderança com maestria contra Nigel Mansell em uma das chegadas mais emocionantes da Fórmula 1. O circuito único. O traçado de Mônaco é um dos mais desafiadores da Fórmula 1, curvas apertadas, muros colados e pouquíssimas chances de ultrapassagem. É um lugar onde o talento do piloto faz toda a diferença. Acertar uma volta perfeita nos treinos é considerado uma das maiores conquistas para qualquer competidor. Importância histórica. A vitória de Fangio em Mônaco foi um dos primeiros capítulos da sua lendária carreira na Fórmula 1. Para o circuito, foi a consagração, mesmo com as dificuldades logísticas e os riscos de correr nas ruas estreitas do Principado, Mônaco provava que tinha um charme único. O Grande Prêmio de 1950 ajudou a solidificar a imagem da corrida como uma das mais desafiadoras e prestigiosas do calendário. Glamour e tradição. Além do desafio esportivo, o Grande Prêmio de Mônaco carrega um charme único. O cenário do Principado, com iates de luxo no porto e arquibancadas cheias de celebridades, transformou a corrida em um dos eventos mais glamourosos do calendário esportivo mundial. Linha do tempo, GP de Mônaco. De 1950 a 1959. 1950, primeira vez no calendário da F1, vitória de Juan Manuel Fangio, Alfa Romeo. 1955, Maurice Trintignant conquista a primeira vitória francesa em Mônaco. 1956, Stirling Moss vence com Maserati. Década marcada pelo domínio dos grandes campeões da época e pelo risco extremo do traçado. De 1960 a 1969. 1961, Stirling Moss vence pilotando uma Lotus inferior, considerado um dos maiores feitos da história do GP. 1965, Graham Hill vence e inicia sua fama de Mr. Mônaco. 1969, Hill chega à sua quinta vitória no Principado, recorde absoluto até então. De 1970 a 1979. 1970, Joachim Rindt vence após ultrapassar Jack Brabham na última curva. 1976, Niki Lauda vence no auge da sua disputa contra James Hunt. Década de transição, circuitos cada vez mais perigosos, mas Mônaco segue intocável no calendário. De 1980 a 1989. 1982, corrida caótica, líderes abandonam nas voltas finais e Riccardo Patrese vence pela primeira vez. 1983, Keke Rosberg vence de forma inesperada com um carro menos competitivo. 1984, Ayrton Senna surge para o mundo, sob chuva, quase vence em sua estreia em Mônaco. De 1987 a 1993, Ayrton Senna domina o Principado com 6 vitórias, incluindo a sequência de 5 seguidas, de 1989 a 1993, recorde até hoje. De 1990 a 1999. 1992, Senna segura Nigel Mansell em uma das chegadas mais famosas da F1. 1994, Schumacher vence em um fim de semana marcado pela tragédia de Imola. 1997, Michael Schumacher vence sob chuva intensa, mostrando enorme habilidade. De 2000 a 2009. 2001, Coulthard vence com a McLaren. 2002, Coulthard vence novamente, em era de domínio da Ferrari. 2004, Jarno Trulli conquista a única vitória de sua carreira em Mônaco. 2008, Lewis Hamilton vence pela primeira vez em Monte Carlo, já como futuro campeão. De 2010 a 2019. 2013, Nico Rosberg inicia uma sequência de 3 vitórias consecutivas. 2015, Hamilton perde a vitória após erro estratégico da Mercedes. 2016, primeira vitória de Daniel Ricciardo escapa após erro da Red Bull nos boxes. 2018, Ricciardo se redime e vence, mesmo com problemas de motor. De 2020 a 2025. 2020,
corrida cancelada devido à pandemia, algo raro na história do GP. 2021, Max Verstappen vence e assume a liderança do campeonato. 2022, Sérgio Pérez vence em corrida estratégica marcada pela chuva. 2023, Verstappen vence novamente, reforçando seu domínio recente. 2024, vitória emocionante de Charles Leclerc em casa, após uma largada caótica que resultou em bandeira vermelha e muita emoção. 2025, Lando Norris triunfou na pista de Monte Carlo, partindo da pole e resistindo à pressão de Leclerc, num fim de semana estratégico com 2 paradas obrigatórias. De forma resumida: década de 1950 Fangio e Moss. Década de 1960 era de Graham Hill, o Mr. Mônaco. Década de 1980-1990 supremacia de Ayrton Senna. Anos 2000 Schumacher, Alonso e Hamilton brilham. Era atual domínio da Red Bull com Verstappen e Pérez. Muito bem, amigos. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem o vídeo. Até o próximo vídeo.